Olá, meu nome é Beatriz Rodrigues, sou analista de produto aqui no Nibo e atuo no time de gestão financeira, mais especificamente com a emissão de nota fiscal. Esse vídeo será um treinamento sobre o novo módulo de emissão de nota fiscal do Nibo. Nós vamos passar pelo processo de configuração e pelo processo da emissão de nota fiscal. Nós iniciamos nossa configuração vindo aqui no menu lateral, em Mais Opções, selecionando a opção Configurações. Aqui em Configurações, selecionamos a opção Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. Essa é a nossa primeira tela do processo de configuração. Aqui você vai poder informar o seu estado e o seu município para verificar se ele está disponível para a configuração de emissão de nota fiscal pelo Nibo Gestão Financeira. Basta preencher as informações e clicar no botão Verificar. Se o seu município estiver disponível para configuração, basta clicar agora em Configurar. A configuração de emissão de nota fiscal é dividida em 3 etapas, iniciando por dados da empresa, perfis de serviço na sequência e, por último, categorias que compõem o valor. Aqui em dados da empresa, deve ser realizado o preenchimento das informações de identificação, como CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço completo e a inscrição municipal da sua empresa também. Já em dados para a emissão de nota fiscal, devem ser informados aqueles dados referentes ao processo de emissão de nota realmente, como o regime de tributação da sua empresa, se ela é optante pelo Simples Nacional ou não, dados de RPS e também dados de autenticação, que nesse caso está representado aqui pelo certificado digital. Ponto importante sobre esse bloco de dados para emissão de nota fiscal de serviço é que a composição desses campos ela pode mudar de acordo com o município que você está selecionando, que nesse nosso caso de exemplo é o Rio de Janeiro, e também de acordo com a minha opção aqui por onde eu quero emitir a minha nota fiscal. Tá? A gente já tem a possibilidade de você, usuário, indicar que quer emitir pelo Nibo, mas quer que essa nota seja enviada pelo Portal Nacional, ou você pode manter desmarcado para que essa nota seja enviada ali pelo portal da Prefeitura. Tá? Até o momento da gravação desse treinamento, as empresas que estão aptas para emitir no Portal Nacional são as empresas enquadradas no MEI e também algumas empresas de municípios específicos que já aderiram ao Portal Nacional como meio oficial de emissão das suas notas, que é o caso de Porto Alegre. Vocês podem perceber que aqui na nossa tela aparece somente o campo de regimes de tributação, enquanto essa opção está desmarcada. Eu vou marcar ela agora e aparece agora um novo campo, que é o regime de apuração tributária, exclusivo, né? É uma informação que deve ser informada exclusivamente para quem quer emitir pelo Portal Nacional. Se a gente descer mais um pouquinho, conseguimos ver também que sai aquela opção do certificado e aparece aqui para a gente utilizar usuário e senha para realizar a autenticação no Portal Nacional para emissão de nota fiscal. Para seguir com a configuração, todos esses campos devem ser devidamente preenchidos. Então, eu devo informar o meu regime de tributação, o meu regime de apuração tributária, se eu sou optante pelo Simples ou não. Nesse caso, a minha empresa é optante pelo Simples Nacional, então eu vou marcar. E devo também informar aqui os dados do RPS. Um ponto muito importante aqui sobre RPS no Portal Nacional. O Portal Nacional vai trabalhar com o RPS de uma forma um pouco diferente e eles chamam de DPS. Então, nesse caso, o DPS ele é composto por uma série e por um número. O lote não é utilizado no caso do DPS, que é a estrutura utilizada ali para controle da sequência das notas fiscais no Portal Nacional, ok? Então, aqui em lote, se você está configurando e quer emitir pelo Portal Nacional, você deverá passar a informação como 1.
ok? Você não vai ter nenhum problema passando o lote como 1, ele será ignorado. Em série e número, nós temos alguns caminhos de orientação a depender da sua situação. Primeiro cenário, se você já emite pelo Portal Nacional, mas nunca emitiu por um sistema terceiro, né? Sempre estava emitindo ali pelo próprio portal, pelo próprio site ali do Portal Nacional, você ainda não utilizou uma série de DPS, ok? Então, você deverá cadastrar aqui no Nibo uma série de DPS que tem a numeração de 80.000 a 89.999, tá? Esse número, esse espaço, né, de número bem específico é algo determinado pelo Portal Nacional. Então, quando você está emitindo direto lá no portal, esse dado não é utilizado, eles não utilizam esse DPS para controle. Mas quando é feita a emissão por um outro sistema, eles vão pedir essa informação na sua emissão. Então, como é a sua primeira emissão por um outro sistema, você vai preencher aqui como 80.000 no campo série, tá? Quanto ao número, como é uma série nova, é algo que você vai estar iniciando, o número ele se caracteriza como um sequencial, tá? Então você vai iniciar esse sequencial no 1. E conforme as suas emissões forem sendo feitas, esse número vai progredindo. Então, na primeira emissão será série 80.000, número 1. Na segunda emissão será série 80.000, número 2, e assim sucessivamente. Configurando dessa forma, se é a sua primeira emissão por um outro sistema, utilizando o meio do Portal Nacional, você não terá problemas na sua configuração. Segundo cenário, você já emite pelo Portal Nacional, mas você emite para um outro sistema, tá? Não emite direto lá no portal, emite utilizando um outro software. Nesse caso, você já utilizou a estrutura de DPS. E para você conseguir identificar essa estrutura, né, qual foi a série que você utilizou anteriormente e qual foi o número, você pode olhar no seu PDF XML da última nota emitida pelo Portal Nacional e pode olhar também na lista de últimas emissões, que o número da série, né, e o número do DPS, a série do DPS e o número do DPS vão estar devidamente registrados nessa listagem, tá? Então, nesse caso, o que a gente recomenda? Se você já utilizou essa emissão por um outro sistema, já utilizou a estrutura de DPS, que você cadastre aqui no Nibo uma série diferente. Então, é muito possível que se você fez essa configuração e está emitido pelo Portal Nacional, você utilizou a série 80.000. Então, aqui, agora no Nibo, você pode vir e configurar a série 81.000 ou 82.000. Você pode configurar da forma que for melhor para você, desde que esteja dentro desse espaço de 80.000 e 89.999. Então, aqui nesse exemplo, eu vou colocar 82.000 e o número do DPS será o número 1, porque eu estou iniciando uma nova série. Agora, em dados de autenticação para acessar o portal, vocês deverão preencher o usuário e senha que é utilizado de fato para login no Portal Nacional e deverão informar aqui para conseguir continuar com a configuração e emitir as notas fiscais com sucesso. Antes da gente seguir para o preenchimento do usuário e senha e continuar para a próxima etapa de configuração, eu quero reforçar o comportamento do RPS para o caso das empresas que estão emitindo ainda pela prefeitura, tá? Então, nesse caso, a gente tem um artigo aqui do ladinho, né, que vocês podem conferir enquanto vocês estão realizando a configuração. Esse artigo ele vai trazer ele de forma bem detalhada onde você consegue procurar e identificar o número, a série e o lote de RPS utilizado na sua prefeitura, utilizado nas suas últimas emissões para configurar da forma adequada aqui no Nibo Gestão Financeira, tá? Então, no caso da série de RPS, para algumas prefeituras
vai ser uma série única, para outras prefeituras vai ser uma série sequencial, ou seja, você inicia no 1 e a cada processo de emissão, enfim, vai andando essa série também. O lote, ele não é um campo obrigatório para todas as prefeituras, tá? Então, o lote, ele é um campo, quando ele for obrigatório para a sua prefeitura, você vai conseguir identificá-lo facilmente no PDF ou no XML da sua nota. Se ele não for obrigatório, você não identificar essa informação de forma fácil, você deve preencher ele como um aqui também, tá? No caso da emissão que é feita pelo portal da prefeitura, ok? E para o número, ele se caracteriza ali como um sequencial também, tá? Então, se é uma série nova, você está configurando uma série nova aqui no Nibo, você pode iniciar com o número 1. Se é uma série única, você tem que se atentar a olhar na sua última nota fiscal emitida qual foi o último número de RPS utilizado para configurar aqui no número um sequencial a ele. Então, seguindo aqui para o fluxo da emissão pelo portal, vou preencher os meus dados novamente para a gente colocar tudo certinho. Vou informar o meu usuário, a minha senha, e a gente já pode seguir aqui para a próxima etapa da configuração. Ponto muito importante, tá? Todos esses dados aqui, após preenchimento, precisam ser validados com o seu contador, tá? Para que não tenha nenhum tipo de erro tributário na hora da emissão das suas notas fiscais. Agora, seguindo para a nossa segunda etapa da configuração, que seria a parte de perfis de serviço, vocês podem verificar aqui a funcionalidade da emissão de nota fiscal já se encontra ativa. Mas, para a gente conseguir ter a configuração completa, a gente precisa passar pelas 3 etapas até o final. Então, seguindo, a gente pode clicar aqui em Criar Agora. A gente abre essa telinha e aqui vai ser feito o preenchimento de todas as informações desse perfil de serviço, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui serviços com marketing. E aqui embaixo ele já me pede alguns códigos de tributação. Esses códigos aqui, assim como o código, como a informação de autenticação, né, os dados de autenticação de acesso à prefeitura, eles podem alterar, né? Em algumas empresas, para alguns municípios, pode ser solicitado só o DL 116, para algumas outras empresas vai ser solicitado só o Código Municipal de Serviço, e para outros casos vão ser solicitados 3 códigos, que seria o código da LC 116, que vocês estão vendo aqui, o Código Municipal de Serviço, que vocês também estão vendo aqui, e o código KNAI, tá? Então, poderia ter aqui uma terceira caixinha, a depender do meu município, que solicitaria ali o código KNAI, e eu precisaria preencher. Quando esses campos aparecem, eles são obrigatórios de preenchimento. Um ponto de ajuda para vocês conseguirem identificar esses códigos é utilizar, mais uma vez, o XML de uma última nota emitida para esse serviço, para ajudar. Então, nesse caso, vocês baixariam ali o XML de vocês, iriam abrir no computador de vocês, e dentro do XML, vocês vão identificar que ele tem uma estrutura ali de tags, né? Então, você poderia utilizar o atalho do Ctrl F, e selecionar, digitar ali serviço. Quando vocês digitassem serviço, vai aparecer ali delimitado, né, um campo onde fica registrado dentro do seu XML diversas informações relacionadas ao serviço que foi declarado ali naquela nota. Dentro desse bloco de informações, você vai conseguir identificar com facilidade o seu código de serviço, o código municipal de serviço e o seu código KNAI. Tá? Então, é bem tranquilo de identificar seguindo esse caminho. Vou fazer o preenchimento aqui com dados fictícios e aí a gente pode seguir para a próxima parte do perfil de serviço, que é a parte de cálculo automático de impostos. E como é que vai funcionar? Dentro desses quadradinhos, a gente deve preencher a alíquota de acordo, né, com o nosso enquadramento tributário, com o enquadramento tributário da sua empresa. Você vai preencher as alíquotas para cada um desses impostos.
Então, aqui eu vou dar um exemplo do preenchimento do ISS como 2%, e para eu indicar que ele é um imposto retido, eu devo clicar aqui na informação, nessa caixinha, e aí, a partir disso, ele está indicado como retido, tá? As consequências dessa configuração, vocês vão ver mais para frente quando a gente passar pelo processo da emissão, tá? Mas para configurar, para indicar que o imposto é retido e a sua alíquota respectiva, é aqui nessa estrutura do perfil de serviço, ok? Seguindo, a gente tem a nossa parte aqui de discriminação de serviço e de informações complementares. Aqui nessa estrutura, a gente vai conseguir criar um texto padrão que vai facilitar o nosso processo de emissão de nota fiscal, para que a gente não precise, toda vez que vai emitir uma nota, digitar manualmente essa mesma informação, tá? Então, aqui a gente consegue criar esse textinho padrão. Dentro do campo discriminação de serviço, a gente tem um a mais, que é a possibilidade de utilizar parâmetros do seu agendamento ou do seu contato para compor essa discriminação de serviço, tá? Então, como que isso funciona? Eu posso digitar aqui jogo da velha e indicar qual é o parâmetro que eu quero que sempre vá na minha discriminação de serviço. E aí eu posso indicar que é a descrição desse agendamento, seguido ali da data do vencimento. E eu posso dizer também que eu quero trazer a referência junto para essa discriminação, tá? No total, a gente pode usar todas essas informações, né? Descrição, vencimento, previsto para, referência, são as 4 informações do agendamento que a gente pode usar para compor essa discriminação de serviço. E também tem mais 2 informações que são relacionadas ao cadastro do seu cliente. Então, tem o CNPJ, o CPF do cliente e o nome do cliente, que você também pode adicionar aqui como um parâmetro, tá? É possível também combinar parâmetro com um texto padrão. Então, você coloca aqui o texto padrão e vai vir na sua discriminação, na hora de emitir a nota, o texto que você aplicou e também os parâmetros, né? Ou seja, o texto relacionado, né, atribuído a cada um desses campos aqui dentro do agendamento. Nas informações complementares, não tem ali o uso do parâmetro, mas você consegue utilizar um texto padrão de qualquer forma para facilitar o seu processo de emissão. Aqui nesse campo de impostos federais, você só precisa preencher essa alíquota para realizar o cálculo automático aqui da sua tributação aproximada de acordo com o valor da nota que você está emitindo, tá? Então, eu vou colocar aqui 13,75% de imposto federal e ele já vai considerar, na hora que eu for fazer a emissão da nota, ele vai calcular esses 13,75% que eu cadastrei em cima do valor da nota que eu estou emitindo, tá? E aí ele vai me trazer a minha tributação aproximada em valor, né? Em real. A mesma coisa aqui para o caso do imposto municipal, mas o que determina essa alíquota aqui da tributação aproximada para o imposto municipal é o que a gente aplicou aqui como alíquota do ISS. Tendo feito todo esse preenchimento, mais uma vez, esse aqui é outro processo dentro da configuração que precisa ser feito junto do seu contador, ou pelo menos validado pelo seu contador após você ter feito todo o processo. Pronto, seu perfil de serviço já está criado, devidamente registrado aqui. Você consegue perceber aqui que quando o imposto está retido tem uma indicação diferente visual. Então, é fácil de vocês verificarem. E essa lista, tá? Essa estrutura de perfil de serviço, ela pode ser uma lista e não tem limite. Então, você pode adicionar quantos perfis de serviço você desejar. E agora, na terceira e última etapa de configuração, a gente tem as categorias que vão compor o valor da sua nota, tá? Mais para frente, vocês vão visualizar no agendamento que o campo valor da nota fiscal é um campo bloqueado, não é um campo que você digita o valor da sua nota. Ele vai ser calculado, né, com base no valor que você aplica nas suas categorias dentro do agendamento e também com base no que está identificado aqui como categoria que vai compor o valor da sua nota. Então, nesse caso, eu já cheguei aqui nessa aba, né,
com a receita com vendas e receita com serviços selecionados. Receita com vendas veio porque eu já utilizei essa empresa para fazer a configuração outras vezes e já estava indicado como categoria que compõe o valor da nota fiscal. Mas você aí no seu processo, você vai reparar que ela vai puxar somente receita com serviços automaticamente, tá? Então, ela viria mais ou menos dessa forma, assim que você já chegasse nessa etapa da configuração. Somente com receita com serviços configurado, tá? E qual é a ideia aqui? Você vai poder clicar nessa opção, igual eu acabei de fazer no processo para retirar, você vai poder observar na sua, de acordo, né, com o seu plano de contas, né, com a sua estrutura de categorias já criadas, você vai poder identificar aqui as categorias de entrada que você quer que, a partir da seleção no agendamento, elas também façam parte da composição do valor da nota fiscal, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar todas as minhas categorias de entrada, tá? Vou considerar aqui, de forma fictícia, que eu utilizo todas essas aqui para emissão de nota fiscal e eu vou desmarcar somente uma, que é a minha categoria de reembolso, tá? Porque na prática, esse é um exemplo que a gente costuma utilizar, eu não vou declarar ali o valor recebido de um reembolso, né, que um cliente retornou esse valor a mim, eu não vou declarar ele na nota fiscal, tá? Então, nesse caso, continua sendo uma categoria aqui de entrada que eu posso aplicar no meu agendamento, mas se eu colocar qualquer valor relacionado a essa categoria, ele não vai ser atribuído à minha nota fiscal, tá? Mas ela tá aqui para ser marcada. Então, se para você faz sentido configurar dessa forma, você pode remarcar e isso se aplica a toda e qualquer categoria que você já tenha criado dentro da sua gestão financeira, tá? Depois de ter feito essa seleção, você indica, né, que está ciente que essas alterações podem impactar os valores das notas fiscais agendadas para emissão e que essa emissão será rejeitada caso o valor da sua nota fiscal fique igual a zero. E pode salvar. Perfeito, depois de ter salvado, ele já aparece aqui para mim a minha listagem das categorias, tá? Todas aparecem aqui. E essa é a última etapa da configuração. Basta clicar agora em concluir e pronto, tá feita já a configuração, tá? Depois desse processo, a numeração aqui das etapas some, do lado é o esperado de fato. E aqui, se você precisar redefinir dados de RPS, basta clicar nesse campo. Se precisar redefinir dados de autenticação, basta clicar nesse campo. Todos os outros dados também podem ser editados, ok? Basta clicar em salvar depois que fizer o novo preenchimento. Além disso, depois que a gente termina a configuração, você pode também desativar essa emissão momentaneamente, se for o seu desejo, tá? Então, você pode clicar aqui em desativar. A gente vai te informar aqui dos impactos desse processo, né, de desativar a emissão, e você pode clicar em confirmar, se for o seu caso. Então, nós passamos por todo o processo de configuração da gestão financeira para a emissão de nota fiscal. E agora, a gente vai ver como emitir na prática essa nota fiscal após todo o processo. Então, esse primeiro cenário que eu vou fazer será em um agendamento que já está previamente criado, mas ele não tem ali todas as características, todas as informações necessárias para que a gente possa emitir nota fiscal. E quais são essas informações, tá? Vou clicar aqui na aba Emitir de nota fiscal e a gente já consegue ver uma informação que a gente precisa, que é o perfil de serviço. Então, nessa tarde, ele está indicando para a gente que é necessário informar esse perfil de serviço dentro do agendamento para que a gente consiga emitir nota fiscal. Eu posso clicar em editar agendamento aqui. Nessa tarjazinha azul, eu seleciono uma opção do perfil de serviço que já esteja previamente criado. Então, nesse caso, eu tenho 2 perfis, eu vou selecionar, nesse primeiro momento, o sem impostos. Quando seleciono esse perfil, automaticamente essa abinha de retenção de impostos abre para mostrar para a gente de que forma esses impostos estão sendo informados para esse perfil de serviço.
Inclusive, eu não consigo fechar enquanto o meu perfil de serviço estiver selecionado. Nesse caso, a gente consegue confirmar que é um perfil de serviço sem nenhum tipo de retenção de imposto. O perfil de serviço é o item principal que precisa estar atrelado ao agendamento para a gente emitir nota fiscal. Ele é um item obrigatório. Então, a gente fez a edição, adicionamos esse perfil de serviço e eu já posso salvar o meu agendamento para emitir nota fiscal manualmente. Então, vou salvar e ele já atualiza essa minha abinha de emitir nota fiscal de serviço eletrônico. Ele me mostra qual é o perfil de serviço que eu acabei de selecionar, me mostra qual é a discriminação de serviço que eu cadastrei, né? Lá no momento da minha configuração do meu perfil de serviço, eu informo qual é esse meu texto padrão, né? Da discriminação de serviço. Então, ele me traz isso aqui já previamente preenchido e também traz as minhas informações complementares, que assim como a discriminação de serviço, eu configurei previamente. Nesse caso, eu poderia clicar aqui em emitir nota fiscal, minha nota seria enviada para processamento e logo ela retornaria com o status de nota fiscal aprovada ou rejeitada. Mas eu quero mostrar para vocês também um outro processo, que é, no caso, a possibilidade de adicionar automação de nota fiscal dentro desse agendamento que já está criado. Então, aqui tem dois botõezinhos, né? Um de automatizar a emissão de boleto e outro de automatizar a emissão de nota fiscal. Vocês podem clicar em automatizar e vai abrir essa telinha da edição do agendamento, tá? Nesse lugar, vocês vão clicar na opção automatizar a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. Percebam que ele já está aqui com o perfil de serviço que a gente fez a seleção anteriormente. E aqui ele também me traz a discriminação do serviço que eu havia configurado e a informação complementar. A única diferença que tem do processo de emissão manual, o formulário ali da emissão manual e o formulário da emissão automatizada é esse gatilho, tá? Essa lista aqui de gatilhos de quando eu desejo emitir a minha nota. Então, nesse caso, a gente vai ter 4 opções, tá, de gatilhos. O primeiro, que seria alguns dias antes do vencimento. Então, eu consigo dizer quantos dias antes do meu vencimento eu quero que minha nota seja emitida. Tem a opção de quando o pagamento for confirmado, ou seja, a partir do momento que eu der a baixa nesse meu recebimento, seja por conciliação, seja por baixa manual, a minha nota vai ser emitida automaticamente. Quando a cobrança boleto for gerada, dentro do NIBO, a gente tem a possibilidade de emissão de boleto. Então, dá para você ali conciliar, né, combinar esse momento da emissão do boleto com a emissão da nota fiscal. E, por último, temos a opção de emitir essa nota imediatamente quando o agendamento for criado ou quando for feita essa edição e a inclusão da automação da nota, tá? Então, nesse último gatilho, se eu selecionar ele e clicar em salvar, automaticamente a minha nota vai ser enviada para a automação. E vocês vão poder perceber que é muito rápido. Eu vou clicar aqui já em salvar para a gente definir esse gatilho como o gatilho de emissão automática. Eu vou só sair da tela, vou voltar novamente. A minha nota vai estar já em processamento e já retornou como emitida. Então, é super rápido o processo de emissão e de retorno do status da sua nota, tá? Uma vez que a nota está emitida, é enviado automaticamente um e-mail para o contato que está cadastrado nesse cliente, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do cliente fictício Beatriz, e dentro desse cadastro do cliente existe um e-mail. Nesse momento, né, em que a nota é emitida, vai ser disparado lá um e-mail do NIBO para esse contato, para o e-mail desse contato, indicando que foi emitida uma nota pela sua empresa, com os dados ali certinho da sua empresa, o CNPJ e o nome da sua empresa, e também com as opções de baixar esses arquivos, tanto PDF quanto XML, da nota que acabou de ser emitida contra esse cliente.
Além desse processo, onde a gente editou um agendamento que já estava previamente criado para possibilitar, né, que a emissão de nota fiscal fosse realizada nele, a gente também pode simplesmente já criar o seu agendamento com uma automação e com um perfil de serviço já devidamente vinculado. Nesse caso, eu vou utilizar aqui agora o perfil de serviço que tem impostos retidos, para vocês também perceberem como que funciona esse cálculo automático. Então, aqui eu vou colocar a data do vencimento desse agendamento. Seleciono aqui o meu contato. E vocês podem perceber que a partir do momento que a gente adicionou já essa categoria, né, ela foi adicionada automaticamente por conta da memória do último agendamento para esse contato, ele já trouxe atualizado aqui qual seria o meu valor de retenção para o ISS. Então, esse perfil de serviço, serviços de contabilidade, ele tem uma alíquota de 2% cadastrado no ISS e, além disso, eu marquei a caixinha indicando que eu queria que esse imposto fosse retido. Então, aqui ele já apresenta o meu valor de imposto devidamente calculado, tá? Eu não vou precisar realizar o preenchimento manual, nem mesmo dentro do meu agendamento, para que isso fique devidamente registrado nos relatórios do NIBO, nem na emissão da nota fiscal. Esse valor que vocês estão vendo aqui, ele será refletido tanto nos relatórios do NIBO, quanto na nota fiscal que será emitida. Vocês podem perceber que eu apliquei também um valor de R$100 e ele já fez aqui a dedução de acordo com o imposto retido. Um ponto muito importante, que agora eu vou clicar aqui para configurar, né, como se fosse uma automação de nota fiscal, vocês vão conseguir ver que o valor da nota dele está em R$100. O valor da nota dele está em R$100 porque o valor de retenção não é deduzido do valor da nota fiscal, ok? Então, o valor da nota dele continua como R$100, que é o valor da categoria aplicada aqui, mais o valor do agendamento dele, né, o líquido que vai estar registrado lá nos seus relatórios, ele vai estar como R$98, já deduzindo esse valor do ISS. Então, eu vou seguir aqui, eu tenho a opção do gatilho quando o pagamento for confirmado. Eu vou colocar para emitir alguns dias antes do vencimento, então, dia 30, vou colocar 2 dias antes, que seria dia 28, e vou salvar esse agendamento. Perfeito. Esse agendamento já foi criado agora. Posso clicar aqui para a gente ver como ficaram os detalhes dele. Então, a gente já percebe aqui, ó, que na opção de nota fiscal, onde tinha o botãozinho de automatizar, ele já mostra para a gente como que está configurada essa emissão. Nesse caso, 2 dias antes do vencimento. Se eu clicar na aba emitir NFSE, eu vou conseguir ver também que ele essa nota está agendada, né? Qual o perfil de serviço vinculado a esse agendamento de nota fiscal e também qual o valor da nota fiscal que será emitida. Eu posso cancelar essa emissão, uma vez que ela já está criada, e eu posso selecionar a opção emitir agora. Nesse caso, eu vou clicar em emitir agora, mas essa nota provavelmente será rejeitada, tá? Uma vez que essa empresa que a gente está utilizando os dados fictícios não aceita retenções. Então, aqui, ele já retorna para mim, ó, uma mensagem de erro, indicando aqui o código do meu erro, e se eu clicar nessa mensagem em azul, né, no código do erro, eu consigo ver como corrigir, eu vou ser direcionado para um artigo que me diz como eu posso corrigir esse erro, né, da minha emissão de nota fiscal. Ele também traz para você a descrição e uma sugestão de correção para que você consiga emitir corretamente essa nota. Além desses dois processos, da edição do agendamento para adicionar automação ou emitir manualmente, e também da criação do agendamento já com essa automação de nota fiscal, a gente tem uma outra possibilidade de fluxo de emissão de nota, que seria a emissão da nota fiscal em lote.
tá? Esses dois primeiros que eu já apresentei aqui para vocês, eles estarão disponíveis em qualquer plano da gestão financeira. Esse último que eu vou mostrar, da emissão de nota fiscal em lote, né? Ela é específica para o plano premium, porque ela é realizada dentro da central de cobranças. Então, vou selecionar aqui a nossa central de cobranças, certo? E aqui tem todos os meus agendamentos, tá? Ele lista aqui todos os meus agendamentos, sejam eles em aberto ou já pagos, tá? E para emitir a nota fiscal em lote é muito simples. Eu seleciono quais são os agendamentos que eu quero mandar para emissão e eu vou clicar na opção emitir nota fiscal. O que é muito importante nesse processo, tá? Que esses agendamentos previamente já tenham perfil de serviço adicionado. Porque se não tiver, vai ser rejeitada essa nota fiscal, tá? Uma vez que perfil de serviço é um dado obrigatório para que a gente consiga emitir essa nota. Então, tendo feito a seleção, eu posso só clicar em emitir nota fiscal. A gente vai apresentar essa telinha indicando quais são os impactos, né? Então, a gente informa que agendamentos com notas em processamento ou emitidas não serão enviadas novamente para emissão, que é o caso dessa primeira aqui, que ela já está emitida, já está aprovada. Não precisa se preocupar que não vai causar duplicidade. Essa nota ela não será enviada novamente. E um segundo ponto é que no caso de parcelamentos, a nota fiscal vai ser emitida com base no valor do agendamento, tá? Então, vai ser emitida com base no valor daquela parcela, daquele agendamento que você selecionou. Então, eu vou clicar em confirmar. Pronto, ele já mandou todas elas para emissão, estão todas aparecendo aqui como processão. A primeira, como eu disse, não foi enviada novamente. E se a gente clicar em filtrar, a gente já vai ver que o status foi atualizado, ó. Essa foi aprovada, essa foi rejeitada, essa foi rejeitada também, e essa aqui ainda está em processamento. E agora já retornou como rejeitada. Então, é super fácil também emitir a nota fiscal em lote. Para quem é usuário do NIBO Gestão Financeira no plano Premium, é uma outra opção, um outro caminho de utilizar a nossa funcionalidade também. E agora, um último tópico para a gente encerrar o nosso treinamento seria a parte de como acompanhar os status, né? Como verificar ali as informações das notas fiscais emitidas, enviadas para emissão. E o lugar na gestão financeira onde a gente consegue fazer essas análises, né? Verificar essas informações, é no nosso painel de nota fiscal. Então, vocês podem clicar em Recebimentos, NFSE, e vocês serão direcionados para o painel de nota fiscal. Aqui vocês conseguem identificar que tem opções de filtros por status, né? Então, eu tenho 2 notas emitidas, eu posso clicar e filtrar somente por elas e visualizar somente elas. Posso ter uma visualização também somente por notas negadas, por notas canceladas, enfim, eu consigo filtrar da forma que mais fizer sentido, né, para minha rotina, da forma que eu prefiro utilizar aqui esse painel de nota fiscal. Além desses filtros por status, a gente vai ter outras opções de filtros aqui, né, por nome do cliente, por data. A gente consegue ter um filtro também de descrição do agendamento, valor da nota, perfil do serviço, discriminação do serviço, né, que é a discriminação que é enviada na nota, número da nota, número do RPS e valor do agendamento. Então, todos esses filtros aqui podem ser utilizados para você personalizar a sua visão da forma que for melhor para você, ok? Então, nesse caso, eu vou voltar aqui para o cenário da nota emitida e mostrar para vocês que eu também consigo, né, definir quais são as colunas que eu quero que apareçam nesse meu relatório, né, nesse meu painel de nota fiscal para acompanhar esses status. Aqui eu já fiz a seleção para ele trazer para a gente o ISS, né, o valor de ISS retido para cada uma dessas notas, ou informado, né, nessas notas fiscais, não necessariamente retido. Se eu quiser ver se ele foi retido ou não, eu também posso adicionar essa coluna que vai me dizer se meu ISS que está aparecendo aqui, ele foi retido ou não.
Então, aqui ele traz essa informação, o que é muito válido para algumas análises no final do mês para as empresas. Então, eu consigo configurar da melhor forma possível. Cada status vai te permitir ter uma determinada ação dentro desse painel. Então, aqui para as notas emitidas, eu consigo cancelar elas por aqui, baixar o XML, baixar o PDF e visualizar o log da minha nota, né? Todas as etapas ali que ela passou até ser aprovada. Seria esse processo aqui e cada um dos seus horários. No caso da nota fiscal negada, eu tenho a possibilidade somente de visualizar o log da nota, que vai me permitir analisar aqui também a descrição do erro que retornou. No caso da nota cancelada, eu consigo baixar o XML dessa nota cancelada, né? Então, consigo baixar o XML e o PDF dessa nota cancelada e o PDF já com aquela tarja, com aquele indicativo de que a nota está cancelada, além de poder visualizar o log dessa nota fiscal. É isso, pessoal. Obrigada por assistirem nosso treinamento. Para assistir outros conteúdos como esse, vocês podem clicar nessa opção de Veja Como Funciona, que aparece em todas as telas do Gestão Financeira, com mais informações sobre as nossas funcionalidades. Podem clicar também aqui no ícone de ajuda para acessar a nossa central de ajuda, assistir o treinamento do NIBO Gestão Financeira por completo e também para falar com o nosso time de atendimento. Espero que tenha ajudado. Até mais!